E aí, minha família caipora! Como é que tá essa força? Eu sou o Tom e vou trazer para vocês os melhores palpites para o dia 23 de novembro. Teremos 45 palpites para vocês, fechou, galera? E esses jogos são dessa grade de 1000 jogos que teremos neste sábado. Então acompanhem até o final do vídeo para pegar todos os palpites e também não se esqueçam de pegar o bilhete caipora no final do vídeo. Fechou, galera? Comentem o que vocês acharam dos palpites e não se esqueçam de deixar o seu like. Fechou? E agora vamos para os nossos resultados dos dias 21 e 22 de novembro. No dia 21 tivemos 14 palpites com 9 greens e apenas 4 reds. Um jogo foi adiado, que foi o jogo do Pionic. Foram 70% de taxa de acertos neste dia. Já no dia 22, o resultado parcial, separamos 28 palpites para vocês, tivemos 17 greens e 5 reds até o momento. Ainda temos 5 jogos que ainda irão acontecer, beleza, galera? E também tivemos um jogo adiado do Zenit Monstar, fechou? Então esses são os resultados parciais. Se quiserem ver o restante dos resultados, não se esqueçam de ir lá na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Não se esqueçam também de se inscrever no canal do Telegram, que eu sempre deixo algumas entradas por lá. Beleza, galera? Então esses são os nossos votos, fechou? E agora vamos para os nossos palpites do dia 23 de novembro. Bora pra intro! Bora lá, galera, vamos direto ao ponto e iniciar com nossas partidas para o planejamento do dia 23 de novembro. Separei essa partida do Brisbane Roar contra o Adelaide United na Liga da Austrália. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Adelaide vem sofrendo gols a 10 jogos e o Brisbane vem perdendo a 5. Últimos encontros, nós tivemos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, é over 1,5 gols. Fechou? A próxima partida é do Sydney contra o Western Sydney Wanderers. Separei essa partida também na Liga da Austrália com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Western Wanderers ele vem marcando gols a 10 jogos e o Sydney vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é na Copa da China, Shandong Taishan contra o Shanghai Port. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Shandong vem marcando gols a 8 jogos e o Shanghai Port vem marcando a 5. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorreram gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Leicester contra o Chelsea na Premier League da Inglaterra. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo também. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leicester vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros, ocorreram gols no primeiro tempo em quase todos os jogos. Últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Sabeil contra o Karabag na Premier League do Azerbaijão. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Karabag tem 76% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sabeil tem apenas 28%. No histórico são 24 vitórias do Karabag, 2 empates e 3 do Sabeil. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Karabag em casa vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros nós tivemos vitória do Karabag em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sabeil, o Karabag também venceu 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Karabag venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Sabeil ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? A próxima partida é na Superliga da Turquia. Eu separei o Kayserispor contra o Fenerbahçe. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros nós tivemos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Kayserispor, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos,
Também temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Dinamo de Kiev contra o Chernomorets Odessa. Separa essa partida na Premier League da Ucrânia com vitória seca para casa. O Dinamo de Kiev tem 74% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Chernomorets tem 39%. No histórico são 26 vitórias do Dinamo, 4 empates e 4 do Chernomorets. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dinamo vem sofrendo gols há 9 jogos e nos últimos encontros o Dinamo venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Dinamo venceu as últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Chernomorets venceu apenas uma de 6 e foi jogando em casa. Fora de casa ele não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? A próxima partida é a partida que foi adiada ontem. Separei o Radnik contra o Zrinjski Mostar na Premier League da Bósnia com mercado de vitória seca para fora. O Zrinjski tem 71% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Radnik tem 44%. No histórico são 24 vitórias do Zrinjski, 9 empates e 4 do Radnik. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Zrinjski vem marcando gols a 10 jogos e o Bidzielna ele vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, o Zrinjski venceu 5 das últimas 6 partidas, e jogando fora de casa ele venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Zrinjski venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Radnik ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? A próxima partida é o Hellas Verona contra o Inter de Milão na Série A da Itália. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Hellas Verona vem sofrendo gols a 9 jogos e o Inter de Milão vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Hellas Verona, over 1,5 gols nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Denil Saints contra o Penibon na Sinhum Premier do país de Gales. Separe essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o New Saints vem marcando gols a 10 jogos e o Penibon vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, nós tivemos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do New Saints, over 1,5 gols nas últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Penibon contra o Cardiff, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bayer Leverkusen contra o Heidenheim. Separa essa partida na Bundesliga da Alemanha com mercado de vitória seca para casa. O Leverkusen tem 79% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Heidenheim tem 39%. No histórico, são 2 vitórias do Leverkusen e uma do Heidenheim, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Leverkusen não perde em casa 5 jogos e nos últimos encontros, nós tivemos vitória do Leverkusen em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Leverkusen venceu apenas uma das últimas 6, enquanto o Heidenheim venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida, é uma vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Borussia Dortmund contra o Freiburg. Separe essa partida na Bundesliga da Alemanha com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dortmund vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros nós tivemos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Dortmund, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Premiership da Escócia, o Rangers contra o Dundee United. Separe essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rangers vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros nós tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Na casa do Rangers tivemos um 4-0 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, é um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Pro League da Bélgica, separei o Clube Brugge contra o St. Truidense. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brugge e o Truidense vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo,
beleza? Próxima partida, o Fulham contra o Wolverhampton. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de vitória e empate para casa. O Fulham tem 59% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wolverhampton tem 22%. No histórico são 15 vitórias do Wolverhampton, 9 empates e 6 do Fulham. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, o Fulham venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Fulham venceu e empatou 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Fulham venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Wolverhampton venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, ainda na Premier League da Inglaterra, Everton contra o Brentford. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Brentford vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Everton, over 1,5 gols em uma das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Brentford. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bournemouth contra o Brighton. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Brighton vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bournemouth, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, o Aston Villa contra o Crystal Palace na Premier League da Inglaterra. Separa essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, nós temos over 3,5 cartões na maioria das partidas que disputaram entre elas. Verificando a disciplina das duas equipes, a média de cartões ultrapassam os 5 cartões por partida, tá? Temos aqui também um árbitro com uma média de acima de 6,2 cartões por partida. Então para essa partida eu separei um over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Arsenal contra o Nottingham Forest. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de vitória seca para casa. O Arsenal tem 71% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nottingham Forest tem 61%. No histórico são 10 vitórias do Arsenal, 2 empates e 4 do Nottingham Forest. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Nottingham Forest vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Arsenal venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Arsenal venceu as últimas 3 que disputaram e nos últimos jogos nos campeonatos, o Arsenal venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Nottingham Forest venceu 3 das últimas 6. Porém, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Atlético de Madrid contra o Deportivo Alavés em La Liga da Espanha. Separei essa partida com o mercado de vitória, empate para casa e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético de Madrid é de 69%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Alavés tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Atlético de Madrid, 4 empates e 6 do Alavés. A média de gols não ultrapassam os 2,5 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo a 4 jogos e o Alavés vem sem empates a 5. Últimos encontros, o Atlético de Madrid venceu 4 das últimas 6 partidas e tivemos o under 4,5 gols em 5 das últimas 6. Na casa do Atlético de Madrid, ele venceu as últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em 5 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas e tivemos o under 4,5 gols nas últimas 6. Enquanto o Alavés, nós temos ele vencendo apenas 2 das últimas 6 partidas e apenas uma partida ultrapassou 4,5 gols. Então para essa partida, vitória, empate para casa e under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Al Jazeera contra o Admin Club na Pro League dos Emirados Árabes. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Jazeera vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Shakhtar Donetsk contra o Ingulets Petrov. Separei essa partida na Premier League da Ucrânia com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Shakhtar tem 78% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ingulets tem 17%.
No histórico são 7 jogos com 7 vitórias do Shakhtar e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries o Shakhtar vem vencendo a 4 jogos e o Ingulets não vence há mais de 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Shakhtar venceu o primeiro tempo na maioria dos jogos, principalmente que ele jogou em casa contra o Ingulets. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Superliga da Sérvia, Jedinstvo contra o Estrela Vermelha. Separa essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 4 gols, tá? Foi uma partida só com uma vitória de 4-0 do Estrela Vermelha. Em séries, o Estrela Vermelha vem marcando gols há 8 jogos e o Jedinstvo ele vem a 4 jogos perdendo. Últimos encontros nós tivemos gol no primeiro tempo na única partida. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, também ocorre gol no primeiro tempo em quase todos os jogos delas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Molde contra o Brain na Elite Série da Noruega. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Brain vem vencendo 5 jogos e nos últimos encontros nós tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Molde, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Odds BK contra o Bodoglin. Separa essa partida na Elite Série da Noruega com vitória seca para fora. O Bodo tem 76% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Odds, ele tem 22%. No histórico são 18 vitórias do Bodo, 5 empates e 15 do Odds. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Bodoglin vem a 5 jogos marcando gols e o Odds vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros, vitória do Bodoglin em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Odds, o Bodoglin venceu 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Odds ele não vence há mais de 6 jogos, enquanto o Bodoglin venceu apenas uma partida das últimas 6. Porém, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Bodrumspor contra o Galatasaray na Superliga da Turquia. Separa essa partida com empate anula para fora. O Galatasaray tem 67% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. Já o Bodrumspor tem 33%. Em séries, o Galatasaray vem vencendo a 5 jogos e o Bodrumspor ele vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o mercado de vitória do Galatasaray em mais de 6 partidas, enquanto o Bodrumspor não vence há mais de 6 partidas. Então para essa partida, vitória para fora e se empatar, anula a aposta, fechou? Próxima partida, Bundesliga da Áustria, o RB Salzburg contra o Linzer. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Verificando os últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do RB Salzburg, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, fechou? Próxima partida ainda na Bundesliga da Áustria, separei o Sturm Graz contra o Austria Klagenfurt. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Sturm Graz tem 68% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Áustria tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Sturm, um empate e uma vitória do Áustria. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Sturm vem sofrendo gols a 7 jogos e o Áustria vem sofrendo a 6. Últimos encontros, o Sturm Graz ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas. E nos últimos encontros na casa do Sturm Graz, ele venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Sturm venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Áustria apenas venceu 1 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Al-Khalid contra o Al-Hilal na Professional League da Arábia Saudita. Separa essa partida com over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Hilal vem marcando gols a 10 jogos e o Khalid vem vencendo a 3. Últimos encontros, nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, o Milan contra a Juventus. Separei essa partida com handicap de mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado? O Milan tem 44% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Juventus tem 67%. No histórico são 38 vitórias da Juventus, 19 empates e 23 do Milan.
A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Juventus vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros, o Milan venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença. Jogando em casa, o Milan também venceu 2 das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Milan venceu 2 das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença e a Juventus, ela não perde com 2 ou mais gols de diferença há vários jogos. Então, para essa partida, um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida na Premier League da Inglaterra, Manchester City contra o Tottenham. Separa essa partida com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Tottenham vem sofrendo gols há 5 jogos e o City vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do City, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda, eu separei o Feyenoord contra o Heerenveen. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Feyenoord tem 75% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Heerenveen ele tem 50%. No histórico, são 37 vitórias do Feyenoord, 16 empates e 16 do Heerenveen. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, as duas equipes não empatam aos 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos vitória do Feyenoord em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele também venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Feyenoord ele venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Heerenveen venceu 3 das últimas 6. Para esta partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Superliga da Sérvia, separei o Vojvodina contra o Textilak. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Vojvodina tem 73% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Textilak tem 17%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-1 do Vojvodina. Em séries, o Textilak vem perdendo há mais de 5 jogos e verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Vojvodina vencendo 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Textilak não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Genk contra o Charleroi. Separa essa partida na 1A Pro League da Bélgica com o mercado de empate anula para casa. O Genk tem 63% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Charleroi tem 33%. No histórico são 32 vitórias do Genk, 13 empates e 21 do Charleroi. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Genk vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Charleroi vence empates a 5, porém ele perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Genk venceu 3 das últimas 6 partidas, e jogando em casa ele venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Genk venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Charleroi venceu apenas 1 das últimas 6. Então, para essa partida eu separei vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, a Premiership da Escócia, o Hearts contra o Celtic. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hearts vem sofrendo gols há 5 jogos e o Celtic vem vencendo há 5 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Hearts, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, o Parma contra o Atalanta. Separa essa partida com vitória ou empate para fora. O Atalanta tem 60% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Parma tem 39%. No histórico são 14 vitórias do Atalanta, 10 empates e 3 do Parma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atalanta vem vencendo há 5 jogos e o Parma vem sofrendo gols há 5. Últimos encontros, nós temos vitória do Atalanta em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Parma, o Atalanta venceu e empatou 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Atalanta venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Parma venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, é vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, o PSV Eindhoven contra o Groningen. Separa essa partida na Eredivisie da Holanda com o mercado de over goal no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado?
No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o PSV vem marcando a 10 jogos e o Groningen vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, ocorreram gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Então, para essa partida, é over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Stade de Reims contra o Lyon. Separa essa partida na Ligue 1 da França, com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória é de 41% para o Lyon jogando fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Reims tem 61%. No histórico são 8 vitórias do Lyon, 6 empates e 6 do Stade de Reims. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Stade de Reims não empata 5 jogos e nos últimos encontros nós temos vitória e empate do Lyon em 4 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Lyon ele empatou 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Lyon venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Stade de Reims venceu 3 das últimas 6. Porém, para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Celta de Vigo contra o Barcelona em La Liga da Espanha. Separa essa partida com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barcelona venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Celta, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, é over 2,5 gols, beleza? A próxima partida é o Benfica contra o Estrela na Taça de Portugal. Separa essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Benfica venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, o Benfica marcou gol no primeiro tempo na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é na Série A do Brasileirão, Juventude contra o Cuiabá. Separa essa partida com vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória para o Juventude é de 52% e ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Cuiabá e 3 empates, e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Cuiabá não vence há 5 jogos e nos últimos encontros, o Juventude ele empatou 2 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Juventude empatou 1 das últimas 3. Porém, nos últimos jogos dos campeonatos, o Juventude ele venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e o Cuiabá não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Palmeiras. Separa essa partida com handicap de mais 3 para casa. O Palmeiras tem 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atlético Goianiense tem 33%. No histórico são 11 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 5 do Atlético Goianiense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Palmeiras jogando em casa vem marcando gols a 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, o Palmeiras venceu apenas 2 partidas com 3 ou mais gols de diferença contra o Goianiense. E verificando na casa do Goianiense, empataram por 1-1. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético Goianiense ele não perdeu nenhuma partida com 3 ou mais gols de diferença e o Palmeiras ele também não vence com 3 ou mais gols de diferença. Então para essa partida eu separei um handicap de mais 3 para casa, beleza? Próxima partida, a nossa partida em destaque, o Botafogo contra o Vitória. Separei essa partida na Série A do Brasileirão com vitória seca para casa. O Botafogo tem 70% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 72%. No histórico são 12 vitórias do Botafogo, 7 empates e 8 do Vitória. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vitória vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros, nós temos o Botafogo vencendo 5 das últimas 6 partidas. Em sua casa, o Botafogo venceu 1 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo ele venceu 3 das últimas 6 partidas e o Vitória venceu 4 das últimas 6. Porém, para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o São Paulo contra o Atlético Mineiro na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com vitória ou empate para casa. O São Paulo tem 50% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Mineiro tem 28%. No histórico são 16 vitórias do São Paulo, 12 empates e 20 do Atlético Mineiro. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o São Paulo vem a 5 jogos marcando gols e o Atlético Mineiro não vence a mais de 5 jogos.
Últimos encontros, o São Paulo empatou 2 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos na casa do São Paulo, ele venceu e empatou 4 das últimas 6 contra o Atlético Mineiro. Últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Mineiro não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? A próxima partida na primeira divisão da Argentina, o Huracan contra o Boca Juniors. Separa essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Huracan com 36%. Ele tem na forma recente 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Boca também. No histórico são 10 vitórias do Boca, 8 empates e 3 do Huracan. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Boca vem vencendo 3 jogos e nos últimos encontros nós temos vitória e empate do Boca em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Huracan, o Boca venceu e empatou as últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Boca venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Huracan venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo nesses 45 palpites. Se vocês gostaram, já deixe o seu like e também comentem o que vocês acharam, beleza? Se ainda não se inscreveu no canal, já clica aí embaixo e se inscreve aí para fortalecer a gente. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Bora lá, minha moçada caipora, eu separei esse bilhete caipora com 6 seleções. Uma odd total de 3,17 para vocês, beleza? O Bayer Leverkusen para vencer a partida contra o Heidenheim. Over 2,5 gols para o Rangers contra o Dundee United. Vitória e empate para casa em Fulham contra o Wolverhampton. Separei o Galatasaray para vencer a partida contra o Trabzonspor e se empatar, anula a aposta. E separei over 2,5 gols para o Manchester City contra o Tottenham. E por último, um over gol no primeiro tempo para o PSV contra o Groningen. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo mais uma vez. E não se esqueça de se inscrever, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo com os palpites para o domingo. Fechou? Muito obrigado! Valeu!